Oi pessoal, tudo bom? No Pergunte a Nutri dessa semana, a dúvida da mãe era quanto ao preparo dos alimentos e como oferecer esses alimentos ao bebê em introdução alimentar. Né? Ela me perguntou dois alimentos em específico, como oferecer as carnes para o bebê, que ela falou que o bebê não aceita carne de jeito nenhum, e como oferecer as folhas cruas. Né? Então a gente vai falar desses dois alimentos bem corriqueiros de dúvidas também, tá? Com relação à carne, quando a gente fala carne, entra, né, a carne de vaca, a carne de porco, o peixe, o frango, o ovo, isso em proteína animal, né? Mas a gente tem que lembrar também das proteínas vegetais que super podem fazer parte do nosso dia a dia, da nossa alimentação e da alimentação dos bebês. Dani, como assim proteína vegetal? Os cogumelos a gente pode introduzir na alimentação dessas crianças e todas as leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, super estão aí para nos ajudar e variar cada vez mais a alimentação dessas crianças, tá? Com relação à carne, a gente tem que pensar em diferentes formas de preparo. Então, carne, o frango desfiado, carne moída, né? E aí, eu sempre comento, se a gente tem carne moída no congelador, a gente tem base para várias refeições dessa criança, seja carne moída ou frango moído, tá? Que a gente pode achatar e fazer um hamburguinho, pode fazer uma bolinha, pode fazer um quibe, pode fazer uma carne com legumes, uma carne moída com legumes, pode fazer o recheio de uma torta, enfim, dá pra gente usar e abusar da criatividade também, tá? Mas é muito comum, né, porque a consistência da carne, ela é difícil da gente mastigar, né, a gente mastiga e fica aquele bolo, vai formando aquele bolo na nossa boca. E pro bebê, às vezes é mais complicado, é diferente para ele, né? Então, o que eu oriento? Quer oferecer a carne? Oferece em filetinho, né? Pensando no BLW, que ele vai chupar essa carne, esse pedacinho, essa carne molinha, ele vai chupar essa carne e ele já vai ter o consumo dessa carne sem necessariamente mastigar e engolir o alimento, tá? Usar e abusar dessas formas de preparo que eu comentei. Então, numa torta, no recheio de uma panqueca, no recheio de uma tapioca, numa crepioca, no muffin, né? Então, se a gente bater um ovo, mexer um ovo, colocar algum legume ali dentro e levar para o forno, você já tem um super muffinzinho, super gostoso, né? Que a gente varia os ingredientes que a gente coloca e tem várias opções para essa criança também, tá? Mas a gente tem que sempre lembrar que a gente não deve forçar a criança a comer esse alimento. E aí tem os dois lados. Tem o lado da família que não consome carne, que é quase um vegetariano ou só consome carne branca. Não tem problema, né? A única ressalva que a gente faz para quem não consome carne vermelha é a questão de suplementação de vitamina B12, que é a única vitamina que a gente não tem em outros alimentos, né? E não dá, gente, para eu olhar pro bebê e falar, tá te faltando B12, não dá. É só por exame de sangue, né? Então, se é da sua decisão, da sua escolha, não oferecer carne vermelha pro bebê, aí a gente pensa nessa suplementação. Se ele estiver mamando, eu tô tranquila ainda, né? Eu não nem peço exame de sangue para um bebê, mas se ele já não mamar, ou se ele receber fórmula, ou e for maiorzinho, a gente pede um exame de sangue só para ver como que estão os níveis de B12 nessa criança também, tá? E aí as outras carnes a gente varia essa forma de preparo, tá? E lembrar sempre que a gente também pode oferecer essas proteínas vegetais que eu comentei, que são tão gostosas quanto e variam cada vez mais a alimentação, né? Dá para fazer hambúrguer de lentilha, hambúrguer de grão de bico, pasta de grão de bico, né, como se fosse um hummus. Dá pra gente pensar em N situações que a gente usa também essas proteínas, né? Fazer um shimeji sem o shoyu, refogadinho, dá para oferecer. Fazer uma torta, uma quiche adaptada, também com esses recheios, e fica super gostoso para a família inteira.
tá? E com relação às folhas, né, o que a gente sabe? Folha você pode oferecer desde o momento da introdução alimentar. Pode, mas não é o ideal. Por quê? A folha crua, né, ela gruda no céu da boca do bebê e ele não consegue passar a língua no céu da boca para tirar. Então cria uma agonia, dá um desespero nele por ele não ter o controle da situação, o controle ali do alimento, tá? O que a gente vê com as crianças no dia a dia? Elas começam a aceitar, entender melhor depois de um ano como que tira essa folha crua. Então uma alface, uma rúcula é mais difícil para elas. Lá por volta de 1 e 2, 1 e 3 que elas têm total desenvoltura para tirarem e se grudar no céu da boca, tá? Quer oferecer uma verdura crua, ofereça muito bem picadinha para ela, tá? Não quer dizer que você não vai oferecer alface antes do 1º ano, mas oferece muito bem picadinha. E nessa situação, aí você oferece com outro alimento junto, para não correr o risco de grudar no céu da boca dela, tá? Mas a partir do 6º mês, quer oferecer vegetal, oferece refogado, cozido, no meio de um alimento, né? Lembrando sempre que quando a gente coloca no meio de um alimento, não é para mascarar esse alimento. É uma forma de preparo. Por exemplo, o espinafre. Um dia você vai oferecer o espinafre refogado, no outro dia um espinafre cru, no outro dia numa torta de espinafre, no outro dia numa omelete, no outro dia num patê, mas sempre mostrando para essa criança qual é o alimento. Não é a ideia esconder o espinafre dela, né? São diferentes formas de preparo também desse alimento, tá bom? E aí também bem picadinha para não ter esse risco de grudar no céu da boca. Não é que engasga, né? É o desconforto de grudar na boquinha e eles não conseguirem tirar. Depois do 1º ano, eles conseguem comer com maior desenvoltura esses alimentos, tá? Não tem necessidade de a gente oferecer alimento cru para eles nesse 1º ano, mas a gente tem que oferecer esses alimentos também, né? Incentivar esse consumo, na verdade. E aí, em outras N preparações, que a gente até pode colocar a folha junto com alguma proteína vegetal, né, e fazer um super lanche, uma super refeição para essa criança também, tá bom? Bom, gente, eu espero que eu tenha esclarecido essa dúvida para vocês. Volto a falar, o que vocês tiverem de dúvidas, deixem aqui nos comentários, vai ser um enorme prazer ajudá-los, orientá-los, esclarecer essas dúvidas. E eu até aproveito, se você tem dificuldades com a introdução alimentar, ou se o seu filho já vai fazer 1 ano, ou acabou de fazer 1 ano, e você tem dificuldades em relação à alimentação dele, eu trabalho com a consultoria de introdução alimentar e a consultoria de alimentação infantil. Para quem é aqui de São Paulo, é possível fazer tanto individual quanto em pequenos grupos, tanto no meu consultório quanto na sua casa, né? Quem faz em grupo, a gente tem condições especiais, acaba saindo mais barato para todo mundo que participa. E aí é um bate-papo, a ideia é tirar as dúvidas, é quebrar esses mitos também, pensar sempre na melhor alimentação dessa criança, né? E aí depois desse bate-papo eu encaminho vários materiais de apoio, encaminho várias receitas e deixo também WhatsApp, e-mail, enfim, à disposição para a gente melhorar cada vez mais a alimentação dessas crianças, tá? Quem não é de São Paulo também pode entrar em contato, sim. A gente consegue fazer essa orientação, essa consultoria via Skype. Aí não entra em grupo, né? Só individual. Mas a gente consegue também acompanhar o desenvolvimento e introdução alimentar ou alimentação infantil dessa criança, dessa família como um todo, tá bom? E falando mais um pouquinho dos meus serviços, eu tenho também o serviço de cardápio qualitativo, né? Que ele pode ser semanal, quinzenal ou mensal, onde a gente não trabalha a quantidade dos alimentos, só a qualidade, e a gente pensa na criança, né? Em como oferecer os alimentos à criança, de como estimular a aceitação da criança e da família como um todo também. Se você tiver interesse em algum desses meus serviços, entre em contato comigo.
por e-mail, Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim, que eu explico melhor, né, todas as opções, todos os valores, e a gente pode sim melhorar e estimular cada vez mais a alimentação das nossas crianças. Eu vou ficando por aqui, até a semana que vem. Grande beijo, tchau, tchau, gente!